que ninguém te conta sobre as canetas emagrecedoras. Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Você já percebeu que onde você vai tem alguém usando ou alguém querendo usar? Pois é, mas quase ninguém fala sobre realmente quem tem indicação, como esse medicamento age no seu corpo e para quem não funciona. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Ana Lu Azevedo, eu sou nutricionista e já ajudei e ajudo centenas de mulheres a emagrecerem, terem mais saúde, recuperarem a autoestima, conciliando a rotina corrida com esse autocuidado. E se você é uma delas, não deixa de me acompanhar aqui no canal. Bom, o que são as canetas e como elas funcionam? As canetas emagrecedoras, como elas ficaram conhecidas, são medicamentos que originalmente foram criados para controle da glicose e para o tratamento do diabetes. Elas imitam um hormônio chamado GLP-1, que é produzido no nosso intestino e tem uma ação no controle da glicose, que é o açúcar do nosso sangue, mas também age controlando o apetite e como o nosso corpo lida com o carboidrato que a gente consome. E quais são os principais efeitos? Essas canetas, elas diminuem o apetite, retardam o esvaziamento gástrico do alimento, ou seja, deixam o alimento mais tempo dentro do seu estômago, e elas evitam que você faça pico de glicose, porque quando isso acontece, você não só tem mais fome, como seu corpo entende que precisa acumular gordura. Além disso, o Mounjaro, que é a tirzepatida, esse palavrão estranho, tem um efeito adicional. Além de ter essa ação combinada do GLP-1, ele também tem uma ação semelhante ao hormônio GIP, que também é produzido no intestino, mas tem uma ação na queima de gordura, na metabolização da gordura do nosso corpo. Por isso que ele tem apresentado os efeitos superiores aos outros medicamentos na composição corporal e na perda de peso. Até aí tá uma maravilha, né? Só benefícios. Porém, nem tudo são flores. Esses medicamentos também costumam apresentar alguns efeitos colaterais, que pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que sente maior intensidade, tem gente com menos e tem gente que não sente nada. Quais são esses efeitos? Náuseas, muitas pessoas chegam até a vomitar mesmo, refluxo, sensação que você tá muito cheia, empazinada, sabe? Fica meio passando mal. E alteração do ritmo intestinal, que pode levar tanto a diarreia quanto constipação. Além disso, como eu falei, esses medicamentos influenciam no nosso apetite. Então é muito comum quem usa começar a se alimentar em pequena quantidade, diminuir muito o consumo alimentar. E isso pode até parecer que é bom, mas pode trazer consequências sérias, como deficiência de vitaminas, queda da imunidade, cansaço, indisposição, perda de cabelo e principalmente o efeito colateral que a gente mais vê no uso sem acompanhamento das canetas emagrecedoras, a perda de massa magra. E por que isso é ruim? Porque, primeiro, quando a gente está falando de emagrecimento, se você também está se preocupando com a estética, perder massa magra é ruim, porque você vai ficar com o corpo flácido. Mas se você não estiver se preocupando com estética, a gente também vai falar dos benefícios da massa magra para a sua saúde, porque afinal é a massa magra que sustenta o nosso corpo. Além disso, quanto mais massa magra a gente tem, mais o nosso corpo gasta caloria naturalmente. Massa magra também é muito importante para a nossa saúde quando a gente pensa, por exemplo, num processo de doença. Tem até gente que fala que a gente precisa de ter um estoque de massa magra para sobreviver os dias de CTI, que a gente nunca sabe quando isso pode acontecer. Eu mesma, recentemente, ano passado, em plena saúde, estilo de vida super saudável, do nada fiquei doente, precisei ficar internada, passar por uma cirurgia e passei alguns dias no CTI. É importante falar que a perda de massa magra e o baixíssimo consumo de nutrientes também faz o seu corpo entrar num estágio de alerta. É como se faltasse combustível no carro. Então ele começa a armazenar tudo que você come, que você no caso está comendo muito pouco, e ele vai deixando o seu metabolismo cada vez mais lento, para ele conseguir gastar menos, já que você está consumindo menos. E isso a longo prazo é um problema, porque quando você parar o medicamento, o teu metabolismo vai estar muito lentificado. E aí você pode ter não só o efeito rebote, né, o reganho de peso, como ter dificuldade para continuar perdendo, caso esse ainda seja seu objetivo. E antes da gente continuar esse papo sobre canetas emagrecedoras, se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, me ajuda muito a curtir esse vídeo, dar aquele joinha e ativar as notificações.
As canetas emagrecedoras, e cá entre nós eu nem gosto muito desse nome, porque na verdade, como eu expliquei, elas são um medicamento que foram criados para tratar a obesidade, né, e a diabetes, mas se popularizaram com esse nome. E aí parece que quando a gente está falando delas, a gente está falando de milagre. Mas não é, porque essas canetas, elas não resolvem a raiz do problema. Elas não resolvem o sedentarismo, o desconto das emoções na comida, a qualidade da sua alimentação. Ou seja, se você não mudar o seu estilo de vida e todo o seu contexto de alimentação e de hábitos durante o tratamento com as canetas, quando você parar, o risco do efeito rebote e do reganho de peso é enorme. A caneta, ela pode até abrir uma porta, mas você ainda precisa passar por ela. Ou seja, você precisa mudar os seus hábitos e o seu estilo de vida para o seu resultado ser duradouro. Então, quem tem indicação de uso? Quem tem um IMC elevado com obesidade ou sobrepeso? Quem tem resistência à insulina ou glicose elevada? Quem tem uma compulsão alimentar, desde que isso seja tratado em conjunto com a causa emocional, que pode ser tanto na terapia quanto com o uso de medicamentos que tratam essa parte. Se puder ser os dois, então, melhor ainda. E pessoas que já tentaram outras estratégias estruturadas. Realmente tentaram, realmente mudaram o estilo de vida e não conseguiram ter resultados satisfatórios. E para quem não é? Para quem está no projeto verão, aquela pessoa que quer emagrecer 3, 5, 6 quilos de forma rápida sem mudar hábitos. Até porque, gente, convenhamos, esse medicamento é caro. Então você comprar o medicamento e não mudar todo o seu contexto e estilo de vida é rasgar dinheiro. E rasgar dinheiro é coisa de maluco, né? Vamos combinar aqui. Então, como eu tenho certeza que você não acha seu dinheiro jogado no chão, não me vai fazer isso. E é importante falar que esses medicamentos eles têm que ser usados com acompanhamento médico e prescrito por um médico. Pelo amor de Deus, gente, não me vai comprar com a tia da esquina, com a blogueira que está vendendo de forma manipulada. Esses medicamentos têm que ser comprados na farmácia, com prescrição e acompanhamento, porque eles podem ter efeitos colaterais muito mais graves do que eu citei aqui. Os que eu falei são só os mais comuns. Ah, e mais uma coisa, o Vitor, que é meu digníssimo, que está aqui atrás da câmera, está pedindo para eu lembrar, para eu reforçar uma coisa que eu achei que seria óbvia, mas óbvio precisa ser dito, né? A prescrição da caneta ela é médica, mas você precisa fazer o acompanhamento nutricional para que você não tenha todos aqueles efeitos que a gente conversou. Queda de cabelo, imunidade, deficiência de nutrientes, perda de massa magra e enfim, tudo que já foi falado nesse vídeo. Beleza, você usou as canetas, emagreceu, e agora? Quando parar? Primeiro você precisa saber que, como eu te expliquei lá no início, as canetas são um tratamento para obesidade e diabetes. Pensando na obesidade, que é uma doença crônica, tem pessoas que vão ter indicação de usar a caneta, o medicamento, para sempre, na dosagem, na quantidade que vai ser prescrita pelo médico que faz essa parte do acompanhamento. Mas a maioria das pessoas não vão ser esse caso e vão precisar fazer o desmame do medicamento. Então não é uma parada abrupta, ele vai sendo feito a redução gradual da quantidade que está sendo usada. A manutenção do peso perdido tem relação com o que você aprendeu durante o caminho nesse tratamento. Se você mudou seus hábitos, provavelmente você vai ter um resultado satisfatório. Agora, se você não fez nada além de tomar o medicamento, a chance de você ter um reganho de peso é enorme. Claro, também, além disso, tratando a raiz do problema, que, como eu falei, muitas vezes é emocional. Então, não é só suprir o seu apetite. Precisa tratar a ansiedade, a compulsão e todo o contexto que pode estar ali envolvido. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, por mais polêmico que seja, é que tem muita gente que está nesse projeto verão, essa perda de peso rápida, fácil, sem esforço, e vai no médico só para pedir a receita médica da caneta. E, infelizmente, tem muitos profissionais no mercado que estão interessados somente em ganhar o dinheiro ali da consulta, que não vai olhar para você e ver a sua real necessidade e fazer um verdadeiro acompanhamento. Eu não estou generalizando, gente, eu tenho parceiros incríveis médicos, mas a gente sabe que isso acontece por aí. As canetas emagrecedoras não são um atalho, elas são uma ferramenta para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Se você quer aprender a emagrecer de forma inteligente e definitiva com o uso de canetas ou não, não deixa de se inscrever aqui no canal e eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também. Agora, se você quer um acompanhamento ainda mais próximo, eu atendo no Rio de Janeiro e Ipanema presencialmente e online para o mundo inteiro. Beijos e até o próximo vídeo.